Então, vamos lá. Esse conjunto de dados aqui, esse script, a gente continua com exemplos de regressão lineares, porque falta a gente ver mais alguns detalhes, e é sempre bom a gente experimentar, né, situações diferentes no conjunto de dados, para ter uma ideia do que pode fazer e do que não pode. Então, esse segundo exercício aqui é a relação entre umidade e perda de peso, que foi feito um estudo em 9 lotes, e nesses lotes tinham besouros mantidos em diferentes umidades relativas. Então, você tem lotes diversos, dentro desses lotes, a umidade relativa variando de 0 até 93%, foi mantida e calculado depois a perda de peso do organismo, que é um besourinho aí. Então, o nome do nosso objeto é Nelson, com um conjunto de dados chamado Nelson.csv. E aí executando a linha 6, a gente tem um conjunto de dados aqui, que é apenas duas informações, que é a umidade, uma variável quantitativa, e a perda de peso, que também é outra variável quantitativa contínua. Então, a ideia é que a gente quer verificar aqui a relação entre essas duas variáveis, e tendo a ideia de que são duas variáveis quantitativas contínuas, uma é a nossa variável dependente, a outra é a nossa variável independente. Se a gente for ver aqui a tabela de resumo, a gente cai exatamente nessa linha aqui, de uma variável quantitativa dependente para uma quantitativa independente, onde a gente vai fazer essas possibilidades de correlação, de regressão linear simples, ou regressão não linear, que a gente não fez ainda, vai fazer hoje. Tá? Primeira coisa que a gente faz, nesse exemplo aqui que eu quero ver, é uma pequena análise exploratória para verificar as relações. Então, para isso, a gente habilita o pacote CAR, que vocês já devem ter esse pacote instalado, e a gente usa o comando scaterplot do próprio pacote CAR, porque ele é interessante, e eu vou repetir, eu vou explicar porque ele é interessante. Tá? Primeiro, a gente tem a relação, o peso perdido é a variável dependente, e ele está relacionado diretamente com umidade, e quando a gente executa a linha 13, o interessante desse gráfico é que ele mostra duas situações que vale a pena a gente... Primeiro, dá para a gente ver aqui que é a umidade no eixo X e a perda de peso no eixo Y. O que a gente está vendo aqui? Se vocês prestarem bem atenção, vocês observam algumas bolinhas. Essas bolinhas são as nossas variáveis que foram dispostas no eixo cartesiano. Mas a gente está vendo umas linhas tracejadas, a do meio é a tendência central, e as do lado são os intervalos de confiança. E uma linha cheia, que é uma linha reta. O bom desse gráfico é porque a gente consegue visualizar se os nossos dados eles estão apresentando uma relação linear ou está havendo alguma pequena, vamos dizer, desvio das variáveis para uma tendência não linear. Então, quando a gente vê aqui a linha cheia, a gente consegue perceber que a linha cheia não parece seguir a disposição dos dados. Parece que no ponto zero até aqui a 50, parece que está tendo um pequeno desvio para cima, e os dados estão seguindo um pouco para cima dessa reta e depois retornam. Tá? Existe a possibilidade de repente, o nosso modelo ele não se convergir de forma efetiva justamente por causa desse desvio dos dados. Então, quer dizer que, de repente, a gente tem uma relação aí não linear. Tá? É uma observação que eu posso dar agora. Só que, partindo do princípio que a gente sempre começa com um modelo mais simples, para depois a gente ir para os modelos mais complexos, vamos colocar como informação positiva de linearidade, para que depois a gente pense numa outra alternativa.
Então, vamos seguir aqui o nosso protocolo, interpretando como se essa relação realmente tem linearidade. Por quê? Você tem dados, a relação alta aqui entre umidade e peso, e conforme a umidade vai aumentando, o animal vai perdendo peso. Então, de certa forma, o eixo, a linha reta azul aqui, ela está seguindo a tendência dos dados, certo? De certa forma, a visão é satisfatória. Só se eu quisesse ter uma análise mais precisa dessa pequena variação que a gente tem. E apesar de que não daria, análise, pensando com maior calma, não valeria a pena, porque o nosso conjunto de dados é pequeno. A gente só tem 9 observações, ou seja, só 9 réplicas. Então, se eu quisesse tentar e fazer um modelo não linear, de repente não convergiria pelo nosso reduzido número de repetições. Então, vamos manter nossa análise numa regressão linear. Então, aqui a linha 19 é o comando, né, linear model, para fazer a regressão, e a gente cria o objeto Nelson LM para desenvolver a análise de regressão. Então, desenvolvemos aqui a análise de regressão e podemos visualizar os resultados. Lembrando que eu gosto de deixar os dados, alguns scripts limpos para vocês fazerem o copia e cola, né? Então, lembrando do script da aula de ontem, no script da aula de ontem, a gente usou o GV LMA, a gente usou o plot dos resíduos dos dados, a gente usou o teste de Shapiro-Wilks, a gente usou o teste de homocedaticidade do pacote K, e aqui eu não estou plotando nada, não coloquei nada aqui. Por quê? Porque é o momento de vocês terem a ideia do que vocês têm que fazer. Então, não tem nada aqui, é interessante colocar? É lógico que é interessante colocar, porque a gente tem que ter uma visão completa das análises exploratórias. Então, o ideal seria a gente pegar o script anterior, o script de ontem, que vamos lá, está no GLM, vai no PKnova Data, ao invés do Logan, vai no PKnova Data e abre o regressão linear do PKnova Data. Tá? E agora a gente tem o script de ontem e o script que a gente está brincando hoje. Tá? O que eu quero? Eu quero pegar aqui e colocar a análise exploratória para a gente verificar todos os detalhes da relação entre perda de peso e umidade. Se a gente for aqui no regressão linear, tá? E a gente começar a descer um pouquinho, a gente vê a partir da linha 7, a partir da linha 8, análise dos resíduos, mais um gráfico de resíduo, né, para a gente visualizar, o teste de Shapiro-Wilks, abrir o pacote GVLMA, executar o pacote e observar o resultado da análise. Então, isso é interessante, a gente pegar todo esse passo 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, né? Então, vou repetir, abri o regressão linear de ontem e estou copiando desde ParmFlow 2,2 até GVLMA Object. Então, é só a gente fazer copiar, né? Vai para o nosso script de hoje, e nessa linha 20 aqui, vocês podem até apagar essa linha do plot aqui, que ele vai fazer automaticamente. Então, na linha 20, eu executo Ctrl+V para poder jogar as análises exploratórias também nesse exemplo de hoje. Então, tudo que a gente viu de exploratória ontem, agora está colado no script de hoje. A única coisa que a gente tem que alterar, porque vai ter que alterar, é mudar esse objeto que está dentro do parêntese, porque agora a gente está fazendo análise do objeto Nelson.lm. Então, eu copio Nelson.lm, e aí eu coloco dentro do plot da linha, substituo pelo M1,
substituo pelo outro M1 aqui da linha 23, substituo aqui o M1 do Shapiro teste, e aí deixo o library normal, substituo também aqui na linha 27, dentro do parênteses do GVLMA, e pronto. Agora a gente pode fazer as análises que estavam sendo executadas no script anterior. Então, façam isso aqui que eu fiz, para que a gente dê continuidade na análise. Então, vocês começam a perceber que o que a gente está fazendo é que nem uma receitinha de bolo. Do jeito que a gente organiza um script para um tipo de dados, a gente, às vezes, pode repetir para outro conjunto de dados. Então, o mais importante para mim, em relação a vocês, é vocês terem a oportunidade de terem esse material e vocês também terem a oportunidade de revisar esse material. Por isso que eu faço questão de gravar as aulas, para que vocês possam rever todo esse material no dia e hora que vocês quiserem. Tá? Porque é mais importante rever, né? Lógico, escrevendo, vocês vão... Eu acredito que vocês devem estar escrevendo folhas e folhas e folhas, justamente para que vocês tenham material de revisão. Então, o que a gente fez até agora foi pegar, a partir do conjunto de dados do script anterior, de análise exploratóriazinha, pequenininha, eu fiz uma cópia e coloquei aqui embaixo do objeto de regressão linear. E aí eu peguei todo esse nome, Nelson.lm, e substituí em todos os que estavam escritos M1, porque M1 era do script anterior. Então, agora eu tenho a possibilidade de executar as análises exploratórias usando esse exemplo aqui. E aí, vamos lá. Então, a gente tem PyMFlow 2,2, que significa que aqui na área de exposição, de output de gráfico, a gente vai ter 4 gráficos sendo apresentados aqui ao mesmo tempo, que são os nossos resíduos dos dados. Ontem eu pedi para que vocês revisassem a aula. Quem revisou ainda lembra disso. Então, a PyMFlow 2,2, o plot aqui é o plot de verificação dos resíduos, e aí a gente vai agora ver esses resíduos, lembrando que os 2 primeiros aqui nos dá a possibilidade de verificação de homocidacidade e linearidade, esse aqui de cima nos dá a possibilidade de visualização de normalidade, e esse aqui nos dá a possibilidade de identificação de possíveis outliers. Então, o que a gente vê aqui, repetindo, a gente tem que verificar a margem superior ou inferior de dispersão dos dados, tem que ter mais ou menos a mesma largura. Para cima aqui dá 0,4 e para baixo aqui está dando 0,4. Mas a gente vê uma pequena descida da tendência dos dados aqui, logicamente por causa de ausência de réplica nessa posição. Se tivesse um ponto aqui para esse lado, de repente essa reta vermelha viria mais para cá. Então ela está sendo puxada aqui para baixo, justamente porque nesse intervalo da nossa variável resposta, a gente só tem uma réplica. Tá? Então seria interessante ter uma réplica maior. Mas ainda satisfaz aqui a minha visualização, mas vamos testar significativamente daqui a pouco. A normalidade, a maioria dos pontos estão sobrepostos à linha pontilhada. A gente tem 9, das 9, 1, 2, 3, 4, 5 está sobreposta e 4 está fora, mas a gente sabe que sempre no começo e sempre no fim desse gráfico há uma tendência desses pontos se dispersarem. Então, a situação ainda aceitável. E aqui é só tomar cuidado de que existe esse ponto 1, que ele está fora já já está nos 50% aqui da distância de Cook, mas a gente tem que se preocupar quando esse valor passa de 1. Ele ainda está em 0,5. O problema é quando o valor dele é acima de 1, aí a gente tem que ter cuidado. Então, de certa forma, está satisfatória a visualização dos resíduos, e vamos ver o último gráfico, que é aquele gráfico de barras da distância de Cook, onde dá para ver que a variável 1, a réplica 1, ela está com distância de 0,5, não passou de 1. Então,
até agora está aceitável isso daí. Beleza? E agora a gente vai fazer o teste Shapiro-Wilks, lembrando que são os testes dos resíduos do modelo. Então, executa essa linha, a gente vê que o valor de P é maior que 0,05, ou seja, 0,6, então é satisfatório a normalidade, tá? E agora a gente vai ver, a gente poderia colocar aqui o teste não é, o teste do pacote CAR, que eu tenho que me lembrar o nome do teste. Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, gente. O nome do comando que eu não lembro mais. NCV teste. Pronto, vou copiar aqui e vocês escrevem. Eu vou escrever aqui, NCV teste, abro parêntese, e a gente tem que colocar o modelo em si. Então, a gente vai copiar aqui LM, abre parênteses, weight loss, o tiozinho, humidity, Nelson, que é o nome do nosso conjunto de dados, copio aqui e jogo dentro desse parêntese. Tá? Então, escrevo aqui que esse teste de homogeneidade do modelo está dentro do pacote CAR, mas como o pacote CAR já foi aberto aqui em cima, ó, então não tem problema, a gente pode continuar a fazer o teste, o NCV teste, que é o teste de homogeneidade do modelo, que é o modelo que a gente está usando aqui, e verificamos que o valor é maior que 0,05. Então, sendo maior que 0,05, é satisfatório para homocedacidade. Então, o nosso conjunto de dados, ele tem o cumprimento dessas duas premissas, de normalidade e homocedaticidade, e eu vou complementar ainda usando o pacote GVLMA. Então, eu abro o pacote GVLMA, crio o objeto de análise, e agora eu visualizo o resultado, que ele vai dar um conjunto de informações referentes às premissas. Então, voltando aqui, ele testa a heterocedasticidade, que foi aceito, ele testa a função de ligação, que não vem ao caso a gente ver agora, porque a gente está fazendo regressão linear, gaussiana, ele analisou assimetria e curtose, que são informações inerentes à normalidade, então está aceito, e ele verifica o Global Stats, que é a linearidade entre a variável resposta e a variável explicativa. Todas foram, as premissas foram aceitas. Então, a gente não tem problema nenhum, até agora, de execução de premissa. Podemos dar continuidade à nossa análise. Para finalizar, só para a gente verificar os pontos que foram considerados outlier. Isso aqui, mais ou menos, é uma repetição desse aqui. Se nessa análise ele já detectou a linha 1, a linha 3 e a linha 6 do nosso conjunto de dados, teoricamente, ele vai também detectar a linha 1, a 3 e a 6. Então, está aqui. Até que não, ele detectou a 1, que é a maior de todos, aí ele deixou aqui enfatizado 2 e a 9. Tá? Não sei qual é a justificativa aqui de significância. Mas, nenhum deles, o que interessa é esse valor aqui, ó, gente, esse Cook.d, que é a de chamada distância de Cook. Todos eles têm um valor, tá, que é abaixo de 1. Então, um valor abaixo de 1 de distância, não tem, cada variável dessa tem uma força de explicação no modelo, mas eles meio que compartilham essas forças. O problema seria se a distância de Cook fosse maior que 1, e nenhuma delas tem essa situação. Então, vamos lá. E agora, vamos verificar o resultado. Então, o resultado da análise, a gente usa o objeto summary, para ver a função summary para ver o resultado, e a gente observa que, quais são as informações. Então,
o nosso modelo é significativo. Então, o valor de P aqui é menor que 0,05. Então, nosso modelo é válido. Primeira questão. Segunda questão, o modelo sendo válido, nosso valor ajustado aqui é de 0,97. Então, a nossa variável Y, que é o peso, a perda de peso, 97% da variação dessa informação de perda de peso está sendo explicado pela umidade. A interpretação é essa, tá? E vamos verificar agora os coeficientes. O nosso intercepto, 8,70, tá? Então ele é estatisticamente significativo, e a umidade também é significativa, sendo que o coeficiente é negativo, ou seja, conforme aumenta a umidade, reduz o valor da perda, o animal perde peso, vamos dizer assim, tá? Peraí. Então, pronto, a gente tem aqui a informação biológica, existe relação, ela é bem significativa, a relação inversamente proporcional, e algumas informações para que, às vezes, essas informações elas são interessantes para colocar no trabalho. Então, por exemplo, se eu quiser o intervalo de confiança desse coeficiente, né, então eu uso esse comando confit, que é o intervalo de confiança do modelo, e aí a gente tem os valores aqui de confiança do coeficiente. Então, nosso coeficiente de 2,5% até 95%, ele está variando de 8,25% até 9,15%. Tá? E isso do intercepto. O da umidade é 0,06 até menos 0,04. Normalmente a gente tem um valor, esse aqui seria um valor da mediana do intervalo de confiança. Tá? Algumas situações a gente tem que colocar isso, dependendo do tipo de trabalho que vocês, da área que vocês atuam. Na minha, eu tenho que colocar intervalo de confiança e eu tenho que colocar também o resíduo, o erro padrão do resíduo, eu sempre coloco. Eu não sei como é a área de vocês. Então, já fica aí para vocês extrair, caso há necessidade. E, finalmente, né, vamos fazer o plot. Para isso, eu abro uma janela extra aqui do RStudio, eu uso o comando Windows, abre e fecha parênteses, para a gente ter essa janela ampliada. E ao invés do gráfico aparecer lá embaixo, ele aparece aqui. Então, eu minimizo, e aí eu executo esse conjunto de linhas aqui para desenvolvimento do gráfico. O primeiro, ele faz o plot, né, ele plota os pontos. O segundo, ele plota o eixo X. O terceiro, ele escreve a legenda da variável X. Depois, ele faz o eixo Y. Agora, ele faz a legenda do eixo Y. Depois, ele insere a linha de tendência. E, finalmente, ele coloca referências do modelo. Isso aqui é o modelo, gente. Weight loss igual a menos 0,53 unit mais 8,78. Isso aqui é nosso modelo e aqui é o nosso R ajustado. Eu quero colocar ele no corpo do gráfico, então eu executo até o fim. Tá? Então, até agora, na linha 69, ele está aqui, ó. Está todo bonitinho. Falta o quê? Falta a gente ligar, né, os eixos para ficar mais certinho. Então, vamos fazer isso. Cria uma sequência, tá? E vai até o fim essas linhas para poder fazer um gráfico pronto para poder ser publicado. Então, a gente criou a linha de tendência, intervalo de confiança, já deixei aqui impresso para vocês escreverem o modelo, né? Já mostrei onde é que está aquela linha, onde vocês modificam isso, o eixo Y com a legenda, o eixo X com a legenda. Então, está bem bonitinho, bem organizado, tá? Lembrando que, para a gente mudar os textos, é sempre no mtext, que é a legenda do eixo X, tá? Aqui, a legenda desse aqui é do eixo Y, e o text aqui para a gente poder colocar a equação
e o próximo text para a gente colocar o coeficiente de determinação ajustado, tá? Essa numeração que vocês estão vendo aqui, 60, 90, 68.6, seria, teoricamente, a posição onde sairia a legenda. Então, 60 significa uma posição em relação ao eixo X, e 9 seria uma posição em relação ao eixo Y. Então, é como se a gente escolhesse no eixo cartesiano um ponto para poder imprimir tanto o gráfico, a descrição da equação e o coeficiente de determinação. Tá? Então, já está o gráfico aí pronto para vocês utilizarem. E, para finalizar, eu já apresento aí um novo pacote, e eu peço para que vocês instalem, eu não sei se vocês têm instalado, se não tiverem, por favor, instalem, que é o chamado JTools. O JTools é um pacote que a gente vai usar com frequência daqui até o final da nossa disciplina. Ele tem várias funções interessantes. Tá? Nesse caso aqui, o que a gente vai visualizar, que é interessante, é mais interessante ainda quando a gente estiver fazendo regressão linear múltipla. Tá? Mas é interessante já vocês começarem a visualizar, esse comando effect plot, ele já faz um gráfico, que é um gráfico parecido com o que a gente fez, né? Mas o que eu acho legal dele é que ele cria uma sequência de barras, tanto no eixo X quanto no eixo Y, para mostrar a posição dos dados. Para uma situação de poucas réplicas, não é tão interessante, mas quando a gente tem aquele conjunto de dados muito grande, né, e a gente quer mostrar que os dados estão dispersos ao longo da reta, é legal a gente ter essas barrinhas, porque vai ficar um monte de barrinha aqui. E uma das exigências estatísticas é que as nossas réplicas sejam variáveis. Lembra daquela questão de variância dos dados? A gente tem que ter variância na resposta, para a gente poder ter um modelo mais, vamos dizer assim, robusto. Então, fica aí para vocês uma outra oportunidade de desenvolvimento de plot, que esse aí já é mais automático, que é o Effect Plot, desse JTools. É um pacote muito legal, vocês podem procurar o tutorial dele na internet, e a gente vai usar algumas outras funções relacionadas a esse pacote. Tá? Até agora a gente só usou esse Effect Plot, mas com certeza utilizaremos outras funções no decorrer dos exemplos. Gente, alguma dúvida para esse primeiro exemplo, regressão linear 1? Não esqueçam de salvar o que vocês alteraram, hein? Seria interessante vocês salvarem, principalmente porque nesse exemplo 1, a gente inseriu aqui uma carga grande de script, né, para verificação das premissas estatísticas. Então, salva, e aí a gente pode fechar a regressão linear 1 e vamos para a próxima. Tá? Vou zerar novamente meu R, para que não tenha conflito de dados nem nada. E aí eu volto para o GLM, então, de novo, GLM, Logan, capítulo 8, scripts, e a gente fez a regressão linear 1. E agora a gente vai fazer a regressão linear 2, que está dentro da pasta capítulo 8, dentro do script. Então, clico e vamos abrir aqui o script da regressão linear 2. Tá? Cada um, a gente vai ver uma coisinha diferente, que é bom para vocês experimentarem essas situações novas. E, logicamente, mantém a pasta. Então, eu continuo na pasta data do capítulo 8, que está dentro da pasta Logan, que está dentro da pasta GLM. Então, a sequência é GLM, Logan, Chapter 8, Data. Então, dentro dessa pasta Data,
a gente vai usar o conjunto de dados PIC CSV, e o conjunto de dados está aqui, ó, PIC CSV. É só a gente clicar aqui em Set as Work Directory, que a gente vai estar dizendo que vai usar um arquivo que está dentro dessa pasta Data, e vamos executar a linha 6 para visualizar o conjunto de dados. Tá? Então, vamos lá. Nesse segundo exemplo, regressão linear 2, o objetivo é investigar a natureza das relações de abundância e área para invertebrados de região intertidal, tá? Com mexilhão. Tá? Então, esse trabalho foi retirado esses dados de Peak e Queen, de 93, eles mediram a área, e essa área é a nossa variável dependente, e o número de indivíduos de mexilhões é a nossa variável resposta. Então, foi um total de 25 touceiras. Touceiras é, né, uma bacia de mexilhão retirados e analisados. Então, vamos observar aqui nosso conjunto de dados. Então, a gente tem área, que é a área que foi determinada. A gente tem espécies, que é o número de espécies de mexilhão encontrada em cada área dessa, e aqui a gente tem o número de indivíduos. Então, a gente tem aqui 3 informações quantitativas, sendo uma quantitativa contínua e 2 quantitativas discretas. Então, indivíduo e espécie é quantitativa discreta, enquanto que a área é quantitativa contínua. Então, o objetivo do trabalho da gente é relacionar, né, a gente tem aqui o indivíduo, relacionar o número de indivíduos em relação à área, para ver se existe tendência na região intertidal, aumento ou redução de indivíduos dependendo da área que foi coletada. Tá? Então, está tudo certinho aqui. Vamos novamente ver o gráfico de scatterplot para analisar a relação entre indivíduo e área, com aquele gráfico azulzinho. E aí, ó, observem que interessante. Tá? Esse aqui está bem mais claro. Esse aqui dá para ver claramente que a relação existe, uma relação diretamente proporcional. Né? Conforme vai aumentando a área, você tem um aumento aqui do número de indivíduos. Mas parece que aqui, entre a área de 1.000 milímetros quadrados e 2.000, parece que dá uma parada na relação. Então, a relação é positiva e depois para, essa relação se torna não significativa. Aqui, a inclinação da reta nesse momento aqui é 0, e aí você volta a ter um aumento. Por isso que análises exploratórias são legais, para a gente visualizar a relação. Isso aqui é a relação dos dados se fosse uma regressão linear. Aí a questão é a seguinte, professor, eu posso modelar com regressão linear? Pode, dá para relacionar, porque a gente está vendo aqui meio que uma relação positiva. Conforme o eixo X, a área aumenta, o indivíduo aumenta. Só que, se a gente for dissecar a tendência dessa relação, existe um momento que, por algum processo, por algum fator ambiental, ou seja lá o que for, nesse momento em que aumenta a área entre 1.000 a 2.000, essa relação deixa de ser positiva. Tá? E aí, a questão da gente é o seguinte, faço uma análise mais, vamos dizer assim, a vistas grossas, ou eu faço uma análise mais delicada, uma análise mais, vamos dizer, mais preciso das relações. Você pode fazer os dois. Você começa com o mais grosseiro, para depois você ir filtrando até encontrar uma tendência mais detalhada. Por exemplo, de repente é legal nesse estudo, e se fosse meu estudo, de repente seria legal mostrar que nesse determinado momento a gente tem uma redução da relação das variáveis.
E a partir de 2.000 milímetros quadrados, a gente tem novamente um aumento dessa relação. Só que essa observação dessa parada, imagina uma reta assim, depois a reta assim, e depois a reta assim. Eu vou até fazer um print screen aqui, porque vale a pena a gente discutir isso usando aqui o recurso do Jamboard. Tá? Então, deixa eu botar aqui. Por isso que é bom a gente olhar, observar. A análise não é feita nenhuma análise é feita em meia hora, não, gente. A análise demora. Demora pra caramba para a gente chegar na conclusão do resultado. Né? Então, observando aqui esse conjunto de dados, eu poderia pensar em fazer o seguinte: fazer a tendência que eu vejo é assim, essa linha, essa relação tem essa inclinação, chegou desse momento aqui, parece que a inclinação para, e volta a inclinação aqui, tá? A maior inclinação seria essa, e essa aqui parece ser uma menor inclinação, mas ambas apresentam relação positiva. A questão é aqui, ó. A gente está tendo uma parada dessa relação. A pergunta que eu faço é: faço uma regressão linear? Posso fazer, porque aqui a gente está vendo que a regressão ela está mostrando essa tendência de relação diretamente proporcional. Mas que, de repente, posteriormente, eu poderia fazer um outro tipo de modelo. E que modelo eu poderia fazer aqui? Eu poderia fazer uma regressão não linear. Eu vou mostrar hoje para vocês as regressões não lineares. A gente usa o comando NLS. Tá? E a gente poderia fazer o quê? O GAN. Por quê? Porque o GAN é um tipo de modelo onde o ajuste das variáveis ela não necessariamente segue um padrão linear. O GAN é um tipo de modelo específico para relações não lineares. Tá? Só que a gente ainda não fez o GAN. A gente não vai fazer o GAN nessa disciplina. Mas, se um dia vocês quiserem rever isso daí, a gente pode na minha disciplina. Para a gente não perder tempo, vamos direto, porque a gente tem muito exemplo para fazer ainda. Tá? Então, vamos lá. Continua a interpretação a partir de uma regressão linear. Vamos seguir o protocolo. Então, vimos a tendência, e aí agora a gente toma a decisão. Segue ela com a situação que está, com o indivíduo por área? Se a gente continuar com o indivíduo por área, fatalmente a gente vai ver problemas nos resíduos dos dados. E aí vem uma alternativa, anotem. Estão vendo agora eu pegando os dois conjuntos de dados, tanto indivíduo como área, e eu estou calculando o logaritmo na base 10. Isso é o que nós chamamos de transformação. Então, transformação é um procedimento utilizado na estatística, quando a gente está modelando, justamente para a gente fazer com que aquele conjunto de dados que parece ter o não cumprimento de premissas passem a ter a premissa que a gente quer. Então, a gente está tendo um problema aqui de não linearidade entre as variáveis. E aí, o que é que a gente faz? A gente transforma, pega normalmente para essa situação, a gente usa o logaritmo, né, da área e também calcula o logaritmo do indivíduo, dos dados de indivíduo. E agora eu vou fazer o plot de novo, com os dados logaritmizados. E ainda tem outro problema aqui, gente, que eu esqueci de mostrar para vocês. Está vendo que a minha variável y
Isso aqui é o box plot da minha variável y, tá? Isso aqui é o box plot da minha variável x, e aqui é o box plot da minha variável y. Qual é a exigência da normalidade dos resíduos de y? Né? A gente tem que ter os resíduos obtidos do modelo tem que seguir uma distribuição normal. Esse box plot está claramente mostrando não normalidade. São dados assimétricos. Por quê? Porque esse box plot, a barra está para baixo. O ideal era a barra estar aqui no meio do eixo. Tá? Então, a gente tem, além de uma percepção de outlier aqui, a gente tem essa barra do box plot tendendo para baixo. É outro problema de não cumprimento. Então, a questão é, temos que dar um jeito, tanto para cá quanto para cá. Ó. Nosso conjunto de dados também está simétrico para cá, para o início. Tá? O ideal é a gente ter uma situação normal para o conjunto de dados. E a transformação, ela ajuda na linearidade, ela ajuda na normalidade, e ela, às vezes, pode ajudar até na homocedacidade. Só existe um tipo de transformação? Não. Para cada natureza de dados, a gente pode ter uma transformação diferente. Você pode usar raiz quadrada, você pode usar logaritmo, você pode usar arco-seno, você pode usar... basicamente isso aí, log na base 2, logaritmo neperiano, log na base 10, não tem muita variação. Raiz quadrada depende muito da natureza dos dados, da situação. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem duas variáveis quantitativas discretas. Tá? A variável y aqui. É interessante a gente jogar o logaritmo para visualizar o resultado. E visualizando o resultado, observe o que acontece. Não é mágica isso, gente, isso é matemática. Então, quando a gente logaritmiza as duas variáveis, a gente meio que pega um martelo e bate no conjunto de dados para fazer com que ele fique meio que reto, mais inclinado, né, na forma linear. E é exatamente esse procedimento dessas linhas estratégicas estarem agora dispostas próximo da nossa reta de linearidade, é o efeito, tá, do logaritmo das duas variáveis. Isso vamos dizer assim, passivo de acontecer. Vocês podem ter essa possibilidade. É uma alternativa que você tem quando você desenvolve o modelo. Agora, qual é o problema? O único problema é que o resultado de predição ele vai estar calculado a partir do logaritmo da variável resposta. Então, você não vai ter número de indivíduos. O resultado vai ser o logaritmo, o resultado do logaritmo da base 10 do número de indivíduos. Então, você tem que fazer o inverso do logaritmo, que quem não lembra, não sei, mas existe o chamado antilog. O antilog é o inverso do logaritmo. Então, a gente teria que fazer um cálculo do antilogaritmo para obter o valor real, e não o valor logaritmizado e transformado. Mas, para desenvolvimento do modelo, está perfeito. A gente pode fazer isso aí tranquilo. Não tem problema nenhum, não tem nada de errado aqui. E aí, vamos fazer o modelo com o logaritmo e o modelo sem o logaritmo, para vocês verem a diferença. Então, primeiro a gente está fazendo o modelo sem logaritmo. Tá? Pegamos aqui o LM, com indivíduo e área, e vamos executar. Tá? E vamos fazer aqui aquela tradicional par mflow igual concatenar 2,2, para a gente ver o resultado dos resíduos dos dados. Então, vamos botar o plot aqui e vamos verificar. Então, ó, a gente tem, olhando de certa forma, né, a gente tem uma visão satisfatória da normalidade, a maioria dos pontos estão dispostos aqui
na linha tracejada, com exceção da variável da linha 19 e 21. A gente tem uma situação aqui um pouco fora do normal. Preste atenção que o eixo de cima parece ser mais largo que o eixo de baixo. O eixo de baixo ele está indo até 600 aqui, mais ou menos, enquanto que o eixo de cima está indo a 800, justamente por aquele ponto 21, que ele está puxando essa reta para cima. Então, a homocedaticidade aí está meio complicado, mas a gente pode continuar a análise. E a distância de Cook aqui está tranquilo, não vejo nenhum problema sério aqui. E aí, se vocês quiserem, a gente pode botar o teste de Shapiro para verificar os resíduos do modelo PIC LM. E aí, ó o problema. Começa a ter problema aqui, ó. O valor está abaixo de 0,05. Tá? Então, uma coisa, eu olhei aqui o gráfico, tá? Esse 21 aqui é o problema. Esse 21 está muito fora. Tá? Então, estatisticamente já mostrou aqui, olha, os dados não estão tendo normalidade, não. Certo? E aí a gente pode também usar aquele comando do... Pronto, NCV teste. Vou copiar aqui. Vou botar todos aqui. Então, o NCV teste do modelo, esse aqui de cima, indiv, tiozinho, área com conjunto de dados PIC. Copio aqui e jogo aqui dentro do parêntese do NCV teste. E agora a gente pode verificar a homocedaticidade. E olha aqui, ó, homocedaticidade menor que 0,05. Problema. E aí agora a gente vai fazer o GVLMA com o conjunto de dados PIC. Visualiza, olha aí, nada nenhuma premissa foi cumprida. Os dados são heterocedásticos, a função de ligação está errada, tá? A skewness e curtose, a simetria e curtose não foi cumprida, e o global stat, que é a relação linear, também não foi cumprido. Então, a gente está forçando a barra com esse conjunto de dados. E agora a gente vai usar o certo, que é o PIC LM2, usando log de 10 e log de 10. Tá? Então, executa. Vamos ver o resultado do plot. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Vou pegar esse conjuntinho aqui de procedimentos e copiar embaixo para que a gente possa ver o resultado mais detalhado da análise exploratória. Então, vamos lá. Só que agora é PIC LM2, então eu tenho que colocar esse 2 em todos aqui. Vendo o primeiro gráfico. Vamos ver os gráficos aqui. Homocedaticidade parece que deu uma consertada, mas vocês veem que está puxando muito, ó. Ainda tá, agora está para baixo. Aqui está muito largo e aqui está muito curto. Tá? Por causa desse 1 aqui, né, que está puxando a heterocedaticidade para cá. Os dados aqui também estão satisfatórios aqui do meio para o fim, mas no inicial está puxando, certo? E aqui está melhor ainda, aqui está uma situação bem melhor. Mas olha aqui o 1, ó. O 1 já está na área de 0,5 de distância de Cook. Então, ela tem um poder de influenciar, a linha 1 do nosso conjunto de dados tem o poder de influenciar consideravelmente o resultado. Né? Mas, vamos continuar a análise. Vamos fazer o teste de Shapiro. Aí, ó, teste de Shapiro P011. Então, deu uma homocedaticidade. Vamos fazer o teste de NCV, só que agora eu tenho que usar o log. Então, eu vou copiar isso aqui também e vou colocar aqui dentro. Para a gente fazer o cálculo da homocedaticidade dos dados logaritmizados. Então, eu repeti aqui, log 10, indiv, tiozinho, log 10, área,
para poder executar a homocidasticidade. E, ó, deu o valor de P, ó, homocidástico. Vamos lá, vamos finalmente usar o GV linear. Só que aqui eu tenho que substituir pelo número 2. Não, colocar o número 2. Executo, e tá aí, ó, tudo aceito. Parece um sonho. Mas não, a gente só fez a transformação. Viram bem isso aí? E, logicamente, quando a gente analisa o LM sem logaritmizar, ele está marcando aqui 4 linhas dos nossos cuidados considerados perigosos, enquanto que com o LM2, todos eles de baixo desaparecem, fica só o primeiro e o terceiro. Mas a distância de Cook não é acima de 1. O problema é quando é acima de 1. Todos estão abaixo, então, beleza, vamos continuar a brincadeira. Vamos ver o resultado do LM sem logaritmizar agora e vamos observar algumas coisas. Primeiro, sem logaritmizar, as informações foram significativas, a relação diária pelo indivíduo é positivo, então, conforme aumenta a área, aumenta o número de indivíduos. A gente tem um modelo significativo e o ajuste foi de 60%. Tá? Então, a variação dos indivíduos ela é explicada pela variável área. Tá? Então, vamos guardar essa informação e vamos ver o outro, que é o LM2. Analisando o LM2, olha a diferença do coeficiente do primeiro, 0,03. É baixo, isso aí é de 0 ao infinito. Ela tem é como se a reta quase não fosse inclinada. Está muito baixo. Lógico que isso aí é um resultado, esse valor é um resultado diretamente, tem a unidade de dimensão da própria variável. Tá? Mas olha a diferença daqui, e a gente tem isso aqui maior, é mais significativo. Olha para quanto foi o ajuste, 0,85. Aqui a gente tem um ajuste de 0,60, 60% explicado. Aqui o ajuste foi para 85%. Tá? E vamos ver o gráfico. Esse aqui é o primeiro gráfico. Eu tenho que fazer um plot aqui, gente. Um plot não, um parmflow aqui. Então, escrevam isso aqui, parmflow igual concatenar 1,1, para que a gente possa editar o gráfico na janela toda, e não num pedaço. Então, parmflow concatenar 1,1, e aí a gente executa de novo o plot. Primeiro os pontos, depois o eixo X, a legenda do eixo X, depois o eixo Y, a legenda do eixo Y, depois a gente faz a criação da linha, e a gente começa a inserir os textos e finaliza. Então, está aqui o nosso gráfico, que é o gráfico, é o gráfico geral, né, com nosso modelo, que foi o aceito. O modelo aceito da gente é o logaritmo de indivíduo com logaritmo de área, com os respectivos valores do coeficiente e o coeficiente de determinação finalizado aí. Tá? Deixa eu ver aqui mais. Esse aqui, deixa eu ver o que tinha aqui. Esse aqui é o outro plot. Eu estou repetindo. É o outro plot. O outro plot que faz a linha, desculpa, tá? Então a gente tem aqui. Agora, por que não está fazendo a linha? Espera aí, gente. É o LM2 aqui. Deixa eu ver se está certo aqui. Aí, gente. Tem alguma coisa errada aqui nessa
nessa sequência aqui, mas depois eu corrijo. Ah, não, tá certo, agora eu refiz e tá certo. Estava faltando, vocês têm que colocar o PIC LM2 aqui, porque a gente quer o gráfico do modelo 2. E aí ele saiu, tá aqui, ó, bonitinho. Tá? E, finalmente, eu quero que vocês comecem a verificar o chamado critério de Akai, que eu já falei para vocês ontem sobre o critério de Akai. A gente vai usar hoje, no decorrer das aulas, vários critérios. O Akai, e também o critério de Akai corrigido e tudo mais. Nesse caso aqui, a gente pode manter o critério de Akai. Tá? Então, o critério de Akai, ele nos dá uma informação que é uma resposta do modelo. Quanto menor esse valor do critério, melhor é o modelo. Esse critério de Akai que eu estou usando a partir do pacote MES. Então, quem tiver o pacote MES instalado, eu acho que vocês instalaram, habilitem esse pacote e a gente vai verificar exatamente o resultado do critério de Akai entre os dois modelos. Então, a gente joga o modelo 1, que é o PIC-LM, que sem ser logaritmizado, e o modelo 2, PIC-LM2, que foi logaritmizado. A gente executa e vê o resultado de Akai. Olha a diferença numérica. Enquanto que o primeiro deu 348, o segundo deu menos 9. Tá? O segundo modelo é muito mais ajustável aos dados do que o primeiro.